Saber ler é uma arte, e existe uma arte de ler. Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre A Arte de Ler, de Émile Faguet. Uma obra muito interessante, de linguagem acessível e em muitos momentos até engraçada. Faguet nos dá lições importantes sobre como ler melhor e enxergar todo esse universo da leitura e da reflexão. Quer saber quais são essas dicas? Então fica até o fim do vídeo. Bom, podemos ler, pois queremos nos instruir, para julgar as obras lidas ou também por pura diversão. Em todos os casos, devemos ler devagar, compreendendo e discernindo o que o autor de fato quis dizer. Essa é a primeira dica de Émile, todas as outras são dadas de acordo com o tipo de leitura. Em primeiro lugar, ele trata dos livros de ideias. De acordo com o autor, para compreender melhor o que se lê hoje, é preciso voltar ao que se leu ontem. Mas, ao mesmo tempo, para entender melhor o que se leu ontem, é preciso levar em conta aquilo que se lê hoje. Para tal, é necessário ler e reler, desfrutar do detalhe, do estilo. Assim, compreendemos mais profundamente as ideias apresentadas. Aquelas que ele teve primeiro, as ideias gerais das quais as outras vieram. As que vieram ao longo da sua carreira, como um resumo de várias ideias particulares, e aquelas que se desenvolveram ao fim, como uma espécie de síntese. Para simplificar, Faguet dá o exemplo de Montesquieu, que sentia nojo do despotismo. Como viu a Igreja Católica dando apoio, dando suporte a um governo considerado despótico, ele passou a odiá-la. Essa era a sua ideia geral da qual partiu. Porém, quando estudou e refletiu melhor sobre maneiras de impedir o nepotismo, ou ao menos minimizá-lo, chegou à conclusão de que a religião era parte essencial de um Estado bem construído. Era, aliás, uma ótima forma de barrar o autoritarismo. Ele foi, então, de uma ideia de sentimento, o ódio, a uma ideia de raciocínio, ainda que não tenha ali morrido de amores pelos católicos depois disso. Aqui, vale dizer que eu não acredito, como o Faguet aponta em determinado momento, que toda a ideia original, toda a ideia geral, de que se parte, vem de um sentimento. Nesse caso específico, sim, isso fica claro. Mas devemos ter um pouco de cuidado com esse pensamento. Encarar toda a primeira ideia, toda a ideia original como uma forma de simples sentimentalismo pode ser um caminho perigoso. Mas, continuando. Segundo Montesquieu, os ambientes definiam os costumes e os costumes definiam as leis. Mas as leis também poderiam definir os costumes e os costumes definir o ambiente. A força do espírito, como ele chama, serviria então para criar leis que divergissem de alguns costumes. Ao ler um filósofo ou qualquer outro livro cujo objetivo é apresentar-lhe uma posição ou um conceito, é interessante aproximar e avaliar uma ideia pelo prisma de outra. Para Émile, aliás, esse é um dos grandes prazeres do pensar. Também devemos comparar o autor com outros e com ele mesmo. As suas obras se complementam? Faguet nos apresenta diversos exemplos interessantes, entre eles Descartes, para quem nada devemos crer senão pela experiência, evidência e observação. Mas nesse caso, o que nos assegura de que a nossa evidência não é falsa? Nada. Deus. Sim, Deus, que não se pode deixar enganar e nem engana, e que, por consequência, nos deu uma evidência que não é mera ilusão de evidência. Para crer nessa evidência é preciso crer em um Deus que é providência. Émile afirma que crer simplesmente porque Deus permite é ver em Deus, é ver Deus. Pela comparação das duas ideias principais de Descartes, podemos redescobri-lo. Mas isso é de fato o que ele é? O que ele pensa? Não sabemos. Mas pensamos. Pensamos o discurso do método pelas meditações e as meditações no discurso do método. Uma ideia pelo prisma de outra. Outro ponto interessante nesse tipo de leitura é detectar o procedimento. Para entender melhor, vamos seguir o exemplo citado no livro, que fala de La Rochefoucauld, acredito que seja assim, um pensador que nega a existência de virtudes, o que pode parecer um pensamento um pouco revoltante, mas vamos com calma para compreendê-lo melhor. Nas suas posições ele emprega a palavra sempre, mas também usa às vezes. Nega muitas virtudes, mas não todas elas. Sim, ele afirma que, se cremos ser por amor que amamos uma mulher, estamos enganados. Mas ele não diz, se pensa ser por amor que uma mãe ama seu filho, está enganada. Portanto, até o seu ceticismo tem ali certos limites. E o procedimento usado é diluir as virtudes nos vícios próximos. Assim, o amor se dilui no egoísmo e a coragem na vontade de brilhar. Além disso, se como o próprio pensador afirma, a vontade e o interesse próprio é a única coisa que motiva as ações, isso significa, sim, que o homem nunca pode agir por bondade, mas também significa que o homem nunca pode agir por pura maldade, pelo simples, pequeno prazer que há em fazer o que é mal. E essa é uma visão bastante otimista da humanidade. Assim, com o procedimento descoberto, nós levamos o seu argumento para o outro lado. E como um raio que passa pelo prisma, a nossa visão se transforma. De novo, é essa a conclusão do autor? Bom, às vezes nem mesmo ele pode ter pensado por esse lado. Para o bem ou para o mal, muitas vezes as obras transcendem aquilo que os autores de fato quiseram dizer quando escreveram.
E ter toda essa experiência, descobrir isso é de fato um prazer. Assim, o pensamento do autor incita o nosso e o nosso interpreta o dele. Emile também diz que ao ler devemos prestar atenção nas contradições, até porque o autor nem sempre pensa na mesma linha e nem sempre tira as ideias umas das outras. Rousseau, por exemplo, maldiz a influência da sociedade no homem, mas ao mesmo tempo sacrifica o indivíduo em prol dessa mesma sociedade e de certa forma até deseja que ela o absorva. Assim, ler devagar, com calma e encontrar essas contradições são exercícios que aguçam o nosso espírito. Tentar resolvê-las, então, afia ainda mais a nossa mente. Mas é preciso cuidado. A leitura de um filósofo é também uma discussão com o autor, e assim como as discussões da vida real têm os seus perigos. Não podemos nos fechar totalmente em nome de uma inteligência falsa, que mais parece sentimentalismo. Inclusive, tem um trecho bastante interessante que eu vou citar. Conheci 2 homens que conversavam somente sobre Proudhon. Um deles só jurava por ele, e o outro frequentemente contra ele. Não soube nunca quem o amava mais, se o que via nele uma fonte inesgotável de verdade ou o que via nele um oceano de sofisma. Um deles o amava como um pai espiritual a quem devia dar o reconhecimento do dom da vida, e o outro o amava como um homem de quem devia saborear a superioridade intelectual. Um deles o amava com devoção, o outro com egoísmo. Um o amava com todo o amor que se deve ter para com o ser de eleição, e o outro com o amor que se tem por si mesmo. E um tinha orgulho de dizer que se encontrasse Proudhon, seguramente o refutaria e confundiria, e o outro de dizer que se o encontrasse, o explicaria para ele mesmo, com uma clareza definitiva. Devemos, assim, ficar a uma distância igual desses 2 extremos. Em resumo, temos que estar prontos a nos colocar em diferentes pontos de vista, tentar compreender ali qual que é a lógica apresentada. Defender-nos do autor e, ao mesmo tempo, vir a seu socorro. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Bom, na sequência, Faguet fala dos livros de sentimentos. Em geral, romances que abordam sentimentos comuns a todo ser humano. Quando compartilhamos as emoções das personagens que lemos, não somos mais apenas nós mesmos. Ainda assim, ao mesmo tempo, há um aumento da nossa personalidade, nós sentimos mais amplamente. Refletir sobre tais obras é também nos perguntar se o que está apresentado ali, se as personagens, seus sentimentos e emoções são verossímeis. E, ainda que determinada personagem, determinada figura seja uma extrapolação de algo com certo fim, há verdade nela. Afinal, a leitura de romance sempre supõe uma boa observação da vida real. Vemos no romance o que também podemos ver no dia a dia, porém com muito mais clareza. Quando é bom, um livro nos ajuda a captar a vida que nos foge. Assim, a ficção tem mais valor se está inundada de realidade. Por sua vez, a realidade se torna ainda mais interessante depois de uma boa ficção. Isso porque ela é parte de nós. Aliás, sobre esse assunto, se você ainda não conferiu o vídeo de Árvore e Folha, eu indico que você confira, porque tem uma reflexão bastante interessante do Tolkien sobre esse assunto. E em todo homem há a semente dos vícios das virtudes. Assim, a leitura nos leva à autoanálise, a identificar aquilo de semelhante e talvez um pouco diferente que existe em nós. Faguet também constrói um capítulo sobre as peças de teatro. De acordo com ele, devem ser tanto lidas quanto ouvidas. Lendo, se pode reler, e relendo, se pode julgar com mais habilidade. Para o autor, a leitura, ela não nos deixa tomar o falso por verdadeiro. Ele diz aqui uma boa leitura, né? Uma leitura com atenção aos detalhes e etc. O que já é mais fácil de acontecer quando se acompanha ali uma peça, né? E se deixa levar pelas emoções. Bom, para ler uma peça é preciso vê-la em nossa imaginação. Nesse sentido, uma experiência prévia de teatro é útil, mas não é indispensável. Basta ler ali com calma, saboreando cada detalhe. Existem peças em que o autor dita ali cada gesto. E essa é uma boa característica, porque uma das grandes capacidades de boas peças de teatro é conseguir nos fazer ver. Podemos assim imaginar claramente. Isso porque nas obras-primas, cada personagem tem ali as suas nuances e o seu estilo de se expressar. E há ainda um estilo do próprio autor, além daqueles que ele confere a cada personagem. Este é expresso quando ele mesmo fala ou quando ele se representa em uma das partes. Ele também pode não se resumir só a uma personagem. Há autores que se espalham por diversas. Tem a fé de um ou o amor de outro. Emile também oferece dicas aos leitores que desejam ler os poetas. De acordo com ele, é preciso primeiro ler em voz baixa, compreendendo ali cada detalhe, e depois ler em voz alta. Claro que com muito respeito pela pontuação e observando a harmonia. Até porque os ritmos representam estados, mudanças e sentimentos. Mas nem todos os poetas descrevem pelo som. De acordo com ele, alguns são bons versificadores, porém não cantam. Aliás, vocês têm o costume de ler poemas? Se sim, deixem aqui embaixo nos comentários. Em seguida, Faguet fala sobre os chamados autores difíceis, que mobilizam legiões de fãs
cujo maior orgulho é mostrar a própria superioridade intelectual. E a sua crítica em relação a essas figuras é bastante pertinente. Ele pontua que os pensamentos de um autor devem ser apresentados de forma a serem entendidos no seu conjunto. Portanto, tem que ser ao menos parcialmente acessíveis. Assim, aos poucos, perceberemos que não o entendemos totalmente e que existe ali uma necessidade de aprofundamento. E se o autor for realmente bom, encontraremos ali, acharemos a obra cada vez mais rica, praticamente inesgotável. Mas, para isso, é preciso de certa acessibilidade inicial. Bom, para o Émile Faguet, escritores que escrevem para não serem facilmente entendidos, geralmente têm o objetivo de criar esse grupo de fãs que o engrandeça. Por isso, antes de ler, precisamos fazer uma rápida análise. Este autor, ele é um obscuro natural? Ou seja, ele é aquele cara que não consegue nem mesmo entender os próprios pensamentos, quanto menos expressá-los de forma nítida, de forma clara? Se for, então devemos descartá-lo. É perda de tempo ler a sua obra. Porém, se ele for um obscuro voluntário que pensa de maneira transparente, mas ali coloca substituições e inversões para deixar o texto com certa dificuldade, então podemos lê-lo sim. Já que o desafio é um bom exercício, leamos. Que possamos levá-lo à simplicidade, esclarecê-lo. E aí ele diz algo interessante. Simplificando os autores complicados, não cometemos o erro de lhe tirar seu único mérito? Bom, é bem verdade. Mas sua punição merecida é sem dúvida que os empobreçamos ao invés de enriquecê-los. Eles que querem parecer mais ricos do que são, que dão aparência de riqueza à sua pobreza. E que se jogue luz no apartamento voluntariamente escuro, onde nos recebem, para que percebamos a mobília um pouco desgastada com as quais queriam nos iludir. Gente, se vocês repararem que eu tô fazendo pausas estranhas enquanto falo, é porque eu tô bem gripada e congestionada e tá difícil respirar. Continuando, sobre os autores que são verdadeiramente ruins, Émile tem uma opinião engraçada. Ele afirma que ler maus livros de vez em quando pode ser uma experiência positiva se lemos também os bons, já que isso forma o nosso gosto. Podemos ler os medíocres e isso fará com que apreciemos ainda mais os grandes. Nas suas palavras, leiamos os maus autores, desde que não seja por maldade. Quase ao fim do livro, Faguet também cita de forma curiosa o que ele chama de inimigos da leitura. Não falarei de todos, e aliás, isso aqui é um recorte mínimo do livro, então tem coisas muito mais profundas e ricas ali, eu não deixaria de ler se fosse você. Bom, um deles é a timidez ou a falta de coragem. Muitas pessoas leem e formam uma opinião pessoal acerca de um livro, porém elas têm medo de dizê-la enquanto não sai qual é a posição da academia ou dos doutos no assunto. Não que a gente tenha que desprezar a opinião de pessoas que de fato estudam, aqueles temas tão caros para a literatura. Porém, a gente pode ter a nossa opinião própria e não devemos seguir cegamente. Outro inimigo citado é o espírito crítico. A crítica é pontuada por ele como um exercício contínuo por meio do qual fazemos com que o nosso espírito saiba identificar o medíocre. E sim, o autor que lê como crítico, ele pode até se privar de alguns prazeres medianos, mas quando de fato ele encontra algo verdadeiramente belo, ele o aprecia com ainda mais fervor. Ele está armado, então não se aprisiona facilmente, porém se rende quando visualiza, quando encontra aquilo que é bom. Aliás, Faguet aponta que o leitor ele nunca deve começar a leitura armado. Deve haver nele um desejo de se entregar. Assim, irá até o âmago da questão ou da obra e depois irá retomar as suas armas para discutir. Ele se desarma por método. Posto isso, para ele, o espírito crítico é um inimigo somente quando se torna um espírito de desvalorização. A vontade, aquele prazer bizarro de achar tudo ruim. Isso pode tanto vir do medo ou do horror a ser enganado, facilmente alienado, enfim, e também do prazer de provocar o outro, ou também do orgulho de se sentir superior. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Bom, é isso, o livro tem lições bem interessantes e ele é acessível, a linguagem é bem tranquila e, como eu falei no início do vídeo, muitas vezes é até divertido. Apesar disso, não é o tipo de livro que você lê em um dia, até porque você vai querer anotar, refletir sobre aquilo que ele pensou, enfim, são várias lições valiosas mesmo. Como ele mesmo disse, leiamos devagar, apesar de ser um livro curto com cerca de 120 páginas. Espero que você tenha gostado da resenha. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Também não deixe de me seguir no Instagram, @penultimocapítulo. Lá eu posto diário de leitura, eu respondo caixinhas, tem bastante interação e eu pego indicações aqui pro canal também. Deixo sempre meus links da Amazon na descrição para você conferir. Se você quiser comprar uma obra e comprar por esse link, você me ajuda, sem pagar nada mais por isso. Então, bora conferir os links da descrição também. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já leu o autor ou que outras obras seriam interessantes nessa mesma pegada de trazer aqui pro penúltimo capítulo. Vejo vocês semana que vem.